sabe qual é a diferença entre carpintaria e marcenaria? Pois é, essa é uma dúvida que muitos têm. A diferença está exatamente no processo usado para manusear a madeira. Enquanto o carpinteiro atua na madeira, cortando e lavrando o material para o uso em estruturas mais pesadas, o marceneiro atua no corte, encaixe e entalhe de peças de forma a moldar estruturas mais frágeis e menores. Apesar da grande similaridade entre esses ofícios, o carpinteiro trabalha em um canteiro de obras, enquanto o marceneiro trabalha em uma bancada dentro de um ambiente mais controlável, pois a marcenaria depende de mais destreza e paciência, pois trabalha com madeiras mais finas e maleáveis. A carpintaria é um dos ofícios mais antigos e há relatos no Antigo Testamento que demonstram esse fato. A Bíblia menciona vários carpinteiros. Noé era agricultor e agiu como carpinteiro quando construiu a arca, Gênesis 6,14. Bezalel foi o carpinteiro que fez a Arca da Aliança de madeira de acácia, Êxodo 37:1. Entre 1017 e 1010 a.C., Irão, rei de Tiro, enviou trabalhadores, entre eles carpinteiros, para que fosse construído um palácio para Davi. Em 2 Samuel e 1 Crônicas está registrado. Os carpinteiros foram usados para construir o templo nos dias de Salomão e para reparar danos ao templo anos depois, 1 Reis 5, 2 Reis 12 e 22. E também foram usados para reconstruir o templo depois que os babilônios o destruíram. Esdras 3, verso 7. Em seu Evangelho, capítulo 13, versículo 55, Mateus registra a crítica recebida por Jesus dos habitantes de sua cidade natal. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Já Marcos é mais enfático que Mateus sobre o ofício de Jesus. Leia comigo no capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Esses são os dois versículos que ligam Jesus ao ofício de carpintaria. Mas você sabia que é bem possível que Jesus não teria sido carpinteiro? Olha o babado disso aí. Mas como assim, Vivi? A gente ouve a vida inteira que Jesus era carpinteiro, aprendeu o ofício com o pai dele, mas vamos seguir no fluxo, deixa eu te explicar. A palavra grega empregada nestes dois versos é tecton. Quando os vizinhos de Jesus o censuraram, eles falaram assim: não é este o filho de Tecton? Não é este o Tecton? Mas o que muda ao lermos desta forma é que a palavra tecton, usada em nossas versões para indicar um carpinteiro, também pode ser traduzido de forma mais ampla, como por exemplo, artesão em qualquer tipo de material, como madeira, pedras e outros materiais. E ainda pode ser traduzido como um empreiteiro, engenheiro ou um tipo de faz-tudo, com madeira, pedras ou outros materiais. É possível, portanto, que Jesus e José fossem o tipo de homem que você chama quando algo precisa ser consertado, seja feito de madeira, pedra ou qualquer outra coisa. A chance de Jesus ter sido um artesão em pedras e até mesmo um pedreiro é muito grande. Algumas pistas culturais podem nos levar a este entendimento. Eis aqui algumas evidências culturais. A maioria das casas em Israel, durante aquela época de Jesus, eram construídas com pedras. As árvores eram escassas naquela região. Nazaré, a cidade natal de Jesus, ficava a
5 quilômetros de Zípore, também conhecida como Séforis, onde havia uma enorme pedreira. Essa cidade, Zípore, estava passando por um grande projeto de desenvolvimento e embelezamento, principalmente em pedras, que exigiria a ajuda de todos os tectões disponíveis, o que incluiria, é claro, Jesus e seu pai José. Mas o que isso muda sobre o que sabemos de Jesus ou sobre o que ele nos ensinou? Não muda muita coisa, mas nos faz entender por que Jesus falou muito sobre construção, pedras, rocha e outros derivados. Com esse conhecimento básico, é útil dar uma nova olhada em sua linguagem e na de seus seguidores quando eles falam de pedras na Bíblia. Por exemplo, depois que os principais sacerdotes, escribas e anciãos questionaram a autoridade de Jesus no templo, Jesus compartilhou a parábola dos inquilinos iníquos. Ao terminar, ele olhou diretamente para eles e disse: "O que então é isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular?" Jesus citou o Salmo 118, 22. Isso está registrado em Lucas 20, dos versos 17 ao 18. Jesus chamou de sábio aquele que edificou sua casa sobre a rocha. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Disse ainda que ele derrubaria o templo de Jerusalém em 3 dias, lembrando que este era feito de pedras. Ele afirmou a Pedro que sobre a rocha, a declaração de que ele era o Cristo feita por Pedro, Jesus disse que edificaria sua igreja. Mateus 16, versos 16 ao 18. O próprio Pedro, mais tarde, ao se defender diante dos líderes religiosos, em Atos 4, versos 11, 12, cita diretamente o Salmo 118, 22. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Ao selecionar um conceito para descrever crentes na família de Deus, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, assim descreve a igreja: "Vós mesmos, como pedras vivas, estão sendo edificados como uma casa espiritual, para ser um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo." Observe que Pedro se refere à construção de uma casa com pedras, uma imagem que seria bastante familiar para os ouvintes e algo que o próprio Jesus pode ter sido hábil em fazer, como possível pedreiro bem treinado. De todas as profissões do mundo, José, o pai terreno de Jesus, era um artesão. Ele poderia ter sido um trabalhador de vinha, um pescador, um fabricante de sandálias, mas não era. Se Jesus foi um carpinteiro, um artesão das madeiras ou um pedreiro, artesão das pedras, não interfere em nada em nossa visão da sua obra salvífica. Mas a relação entre as duas funções nos remete a um único sentimento. Eu e você podemos sentir o aperto amoroso do nosso mestre artesão nos segurando em sua mão, enquanto ele nos entalha e nos molda a sua própria imagem, a fim de sermos para a glória de Deus Pai. Eu quero ser talhada, moldada e lapidada por meu grande artesão, o meu Salvador, Jesus, e deixá-lo moldar-me a sua imagem para a glória de Deus. Eu quero muito isso. E você? Pense sobre isso. Deixe ser talhada por ele. E até o próximo. Você sabia?